paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos que estão se chegando a essa sala. Quero cumprimentar todos vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente noite e que nós possamos, essa noite, estar meditando na palavra de Deus, né? Que a gente possa abrir nosso coração, abrir nossos ouvidos, né, para a palavra que vai ser ministrada essa noite. E antes de tudo, antes de colocar o texto aqui, quero orar com vocês para a gente poder estar dando início à ministração da palavra. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse privilégio, por esse rico privilégio, Pai, de podermos estar na Tua presença, de entrar na Tua presença e abrir, Senhor, nossos ouvidos espirituais para a Tua palavra. Te peço, Espírito Santo de Deus, vem com unção, com graça, sobre cada um aqui esta noite, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor use, Pai, os meus lábios para falar, Senhor, aos corações dessa noite, em especial também ao meu coração. Fala conosco, ó Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, sentir o Seu toque. Te peço, Senhor, que todo levante do inimigo, toda distração, toda armadilha, toda seta do inimigo caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, essa noite ser edificados, consolados pela Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que as ricas bênçãos do Senhor alcance cada lar, ó Pai, que está essa noite ouvindo a Sua mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos que estão se chegando. Nós estamos aqui, então, para sermos ministrados pela palavra de Deus. Eu creio que o Senhor, a gente, ao abrir a palavra dele, ele tem algo tremendo para falar aos nossos corações, para falar com cada um de nós. E eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 68. Livro de João, eu quero abrir aqui também a minha, livro de João, capítulo 6, versículo 68. Ele diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vou repetir novamente. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus. Amém? Nesse texto, eu coloquei como tema, não há outro lugar. Por quê? A gente vê que nessa passagem desse texto de João capítulo 6, a gente pegar o contexto e voltar um pouquinho antes, a gente vê que ele fala sobre a multiplicação dos pães. Mas o que eu quero trazer para nós essa noite é que não há outro lugar do que estar na presença de Deus. Não há outro lugar para se estar senão ao lado de Jesus Cristo. A gente ouve dizer por aí que muitas pessoas, né, pregam, ministram, falam que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus. No início da minha caminhada com Cristo, quando eu me converti, a gente ouvia muito essa frase. Quando a gente saía para fazer evangelismo, a gente ouvia muito essa frase: todos os caminhos levam a Deus, né? Todas as religiões levam a Deus. Mas a gente vê que a Bíblia ela é tão clara para nós que ela fala que Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade. Jesus, ele é a vida. E que não existe outro caminho, que não existe, né, outra maneira de se chegar a Deus senão através de Jesus Cristo. E que Jesus, ele é a porta. E diz a palavra de Deus que se alguém entrar por ele, salvar-se-á. Então, salvação somente há em Cristo Jesus. E tem mais, ainda fala assim que Jesus Cristo, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Cristo
falou para os seus discípulos no versículo anterior, né, no versículo 67, Jesus ele pergunta para os seus 12 discípulos: porventura vós também quereis retirar-vos? Vocês também querem partir? Vocês também querem abandonar? E a gente vê que Pedro ele fala: Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só em Cristo Jesus nós encontramos as palavras de vida eterna. E a gente vê que nesses últimos tempos tem surgido, como eu comentei domingo, na ministração de domingo de manhã, quem estava lá, quem assistiu pela internet, viu que está surgindo uma geração de pregadores, uma geração de cristãos, uma geração de pessoas que estão acreditando no que as palavras, no que as pessoas estão pregando, e não no que a Bíblia diz. Né? E a gente vê que é uma geração de cegos guiando cegos. Tá? Então, a partir do momento que as pessoas começam a deixar de procurar na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que Cristo é a porta aonde nós devemos passar por ela e herdar a vida eterna, eles começam a seguir pessoas, porque pessoas elas se intitulam apóstolos, se intitulam profetas, se intitulam pastores de alto gabarito, mas a palavra não está neles. O que está neles é o interesse próprio. É o interesse material, é o interesse de ter uma igreja cheia de muitos seguidores. A gente vê que esse tipo de geração está surgindo nos dias de hoje. E muitas pessoas, elas conhecem até a palavra de Deus, mas acabam abandonando a Cristo por não receber a bênção que tanto espera. Então a gente vê que está surgindo uma geração de cegos que guiam cegos. E a gente vê, irmãos, que a gente precisa ficar atento, porque até mesmo os crentes têm surgido, têm dado ouvidos a esse tipo de pregações, a esse tipo de pastores, a esse tipo de profetas que se levantam no meio do povo. E nesse texto, nesse contexto de João, capítulo 6, que eu trouxe para nós, se a gente pegar alguns versículos anteriores, a gente vê que Jesus está falando a uma multidão de pessoas. Além dos seus discípulos que estavam seguindo Jesus, havia também uma multidão de pessoas. Mas essa multidão de pessoas, irmãos, eles estavam seguindo a Cristo por causa da multiplicação de pães que Cristo tinha feito. E a gente vê que essa multidão, ela não estava atrás de Jesus como seu Messias. Elas não estavam indo atrás de Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas sim para receber mais pão. Em determinado momento, Jesus fala: olha, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que vocês receberam. Mas aqueles que verdadeiramente me seguirem terão que comer da minha carne e beber do meu sangue. Então aqueles judeus eles começaram a se escandalizar: como comeremos da sua carne? Como beberemos do seu sangue? Mas a gente vê que é uma simbologia de aceitar a Cristo, que ele estaria dando, né, a sua carne, o seu sangue, né, ali pregado na cruz por cada um de nós. Era isso que Cristo estava querendo transmitir para eles, mas eles não entendiam. Eles achavam que teriam que comer, né, a carne de Cristo ali, despedaçá-lo, mas não era isso que Cristo estava querendo transmitir, mas sim dele, uma simbologia dele pregado ali na cruz. Então a multidão ela começou a se escandalizar, e até mesmo alguns dos discípulos que seguiam a Cristo começaram a achar que aquela palavra era uma palavra muito dura, era uma palavra assim que muito forte para eles também. E olha que eles andavam com Cristo, a gente vê que Jesus ele separou 70 discípulos, deu para eles autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para levar a palavra do reino de Deus para outras pessoas, outras famílias, outros lares. E conta-nos a palavra que eles tinham que entrar nos lares e dar a paz do Senhor para aquela família e serem bem recebidos, e se não, que sacudissem a poeira das suas sandálias e fossem para outros lares, que o recebessem, que recebessem essa paz. E a gente vê que esses discípulos, esses ficaram escandalizados.
E quando Cristo fala ali para aquela multidão fala que os seus antepassados receberam de Moisés o pão que desceu do céu. Jesus ele fala para eles, olha, o pão que desceu do céu não foi Moisés quem deu, mas foi o meu Pai quem deu, por amor de cada um de vós. E quando Jesus ele começa a explicar esse contexto para eles, eles acharam muito dura essa palavra. E nos dias de hoje, quando a gente começa a ministrar a palavra de Deus, quando a gente começa a ministrar o que Deus tem para você, o que você precisa abandonar, o que você precisa se abster, de você poder buscar mais a palavra de Deus, algumas pessoas começam a achar isso muito duro, começam a achar que, poxa vida, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar aquilo. Não, irmãos, é você simplesmente abrir o coração para Jesus, que o Senhor Jesus ele vai fazer uma obra nas nossas vidas. No versículo 35 desse mesmo texto de capítulo 6 de João, ele fala assim, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá fome. Irmãos, a partir do momento em que a gente começa a abrir o coração para Deus, começa a abrir o coração para Jesus, sabe, aquela ansiedade, aquele prazer por coisas desse mundo, tentações desse mundo, elas começam a ser substituídas pela palavra de Deus. Elas começam a ser substituídas pelo amor de Deus, sabe? Por Deus, ele substitui essa nossa necessidade de coisas materiais, coisas que o mundo nos atrai pelo amor dele. E alguns discípulos de Jesus, eles começaram a se escandalizar e achar dura aquela palavra e começaram a abandonar, de sair da presença de Jesus Cristo. Eu separei aqui que fala que muitos dos discípulos que seguiam Jesus Cristo começaram a se escandalizar e por causa daquele discurso. Eles falaram, não vou mais seguir a Cristo porque essa palavra é muito dura. Isso é muito difícil para mim. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa e evangelizar com a palavra de Deus e falar assim, olha, você tem que mudar suas atitudes, você tem que parar com isso, parar com aquilo e deixar Deus trabalhar. Algumas pessoas, eles até aceitam bem quando você fala isso, mas algumas falam, mas eu não consigo, isso para mim é muito difícil e prefere ficar, né, com aquelas atitudes, daquela maneira, naquele caminho. Mas nós sabemos que não é uma mudança radical, mas é uma transformação de Deus na nossa vida. Assim como Deus foi nos moldando com o passar do tempo, Ele não fez um molde assim do dia para a noite, mas foi gradativamente nas nossas vidas. Nós fomos aceitando essa mudança, nós fomos aceitando que Cristo tirasse de nós algumas coisas que atrapalhariam a nossa comunhão com o Pai. E a gente vê que esses discípulos abandonaram a Cristo. Mas existia alguns discípulos que eles eram mais próximos de Jesus, que eram os 12. Que Jesus os escolheu após uma noite de oração. Após orar, Jesus escolheu esses 12. E Jesus, eu creio que sabia o que passava no coração de cada um desses 12. E quando Jesus pergunta para eles, né, após ver que esses outros discípulos estavam abandonando, Jesus olha para os 12 e pergunta, e vós? Quereis vós se retirar-vos também? Vocês querem ir embora? Vocês querem abandonar também? Vocês querem voltar para as práticas antigas? Né? E aí é quando é que Pedro fala, para onde iremos nós? Nos dias de hoje, irmãos, se a gente parar de seguir a Cristo, para onde nós iremos? Para onde eu vou? Eu te pergunto, para onde você vai se você parar de ir seguir a Jesus Cristo? Ao ponto de você falar assim, eu não quero mais seguir a Cristo. Para onde você vai? Que caminho você vai voltar a tomar? Muitos, né? Eu me coloco nessa posição. Eu sei de onde eu saí, eu sei do lamaçal, do lodo, da lama que Jesus me tirou, né? Me deu vestes novas, roupas novas, como diz a parábola do filho pródigo, roupas novas, roupas limpas, sandálias nos nossos pés, um anel na nossa mão, fez um banquete, preparou um banquete para nós.
por que que eu vou voltar a querer comer comida de porcos? Né? Então, a gente chega num ponto que a gente tem que falar assim, não, eu não quero mais voltar para o meu passado. Eu não quero voltar às práticas antigas, eu quero seguir a Cristo. Está difícil, está doendo, está complicado, mas eu quero seguir a Cristo, porque não existe um outro caminho. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Como diz Pedro, às vezes eu me pergunto, igual Pedro, para onde eu irei? Somente Jesus tem o verdadeiro caminho. Somente Jesus é a resposta. Somente Jesus que tem as palavras de vida eterna e tem uma morada preparada para cada um de nós que permanecemos nesse caminho, né? Então Pedro ele dá uma resposta fantástica, uma resposta que a gente tem que pensar todos os dias, como quando passarmos por lutas, por aflições, por tentações. Senhor, se eu sair da tua presença, para onde eu irei? Se eu sair de perto de ti, para onde eu irei? Porque Cristo, ele deu a sua vida para que nós tenhamos uma vida eterna. Cristo, ele foi pregado ali na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então nós devemos, sabe, parar e pensar, para onde eu irei? Para onde eu irei? O melhor lugar para se estar é na presença do Pai, é na presença de Jesus Cristo. E aí eu me pergunto, né, às vezes a gente ouve falar, né, até mesmo de conhecido, de pessoas, por que que as pessoas abandonam a Cristo? Por que que deixam de seguir a Cristo, mesmo experimentando as bênçãos do Senhor, mesmo experimentando a cura, mesmo experimentando a libertação, a restauração do lar, a restauração do casamento, mesmo experimentando todos esses tipos de coisas, essas bênçãos que o Senhor nos promove, por que que as pessoas deixam de seguir a Cristo? Né? A gente pode ver que muitos são porque as pessoas ainda existe uma fraqueza e aonde elas permitem que essa fraqueza os domine, né? Algumas pessoas elas abandonam a Cristo ou deixam de seguir a Cristo porque as tentações, os prazeres do mundo ainda são muito fortes e até mesmo pertinentes na vida dessas pessoas. Por isso que quando a palavra de Deus ela fala que nós devemos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, então nós devemos vigiar. E algumas pessoas, elas não vigiam e deixam, então, a tentação, os prazeres, as coisas que satisfaz até mesmo o próprio ego, se sobressair. Então, nós devemos vigiar. Vigiar. Como aquela multidão que seguia Cristo, somente desejava a bênção material, o alimento. Não, eu quero comer mais pão, já que ele multiplicou pão e peixe, então eu vou segui-lo, porque eu vou ter pão e peixe todos os dias. Então, aquele interesse era a fragilidade daquela multidão. E eles não olhavam o que era ministrado, a palavra que era ministrada para eles. Eles olhavam o material. E nos dias de hoje, irmãos, infelizmente, nós temos muitas pessoas que elas olham para o interesse material, para as coisas materiais, né? A multidão que hoje tem surgido no final dos tempos é uma multidão que deseja a bênção material. Vão na igreja, vão atrás de Cristo, aceitam a Jesus Cristo, mas para receber uma bênção material. Não é errado, mas desde que esse interesse não te domine, para você buscar somente isso na presença de Jesus. Então eu vou para Jesus porque eu vou ter prosperidade. Eu vou buscar a Jesus porque eu vou ter uma cura, porque eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro. São coisas materiais. E essas coisas materiais, irmãos, quando Jesus vier buscar a igreja, elas vão ficar aqui. Você pode ter 10, 20 casas, 10, 20 carros, roupa da última moda. Quando o Senhor vier buscar a igreja, tudo isso que é material, que é físico, vai ficar aqui nessa terra, né? Não é errado você desejar isso.
Mas se o interesse estiver só nisso, você não vai experimentar o espiritual que Jesus tem para te oferecer, que tem para nos oferecer, da gente experimentar o sobrenatural. O sobrenatural é quando você entra na presença de Deus e você ouve a voz do Senhor. Sabe, você sente o toque, você sente a presença de Deus e Deus te leva à presença de outras pessoas e você ora por pessoas enfermas, ora por restauração de lares e você vê o sobrenatural de Deus acontecer. Isso é experimentar estar na presença de Deus, estar no lugar ao lado de Jesus Cristo. E muitas pessoas se esquecem que Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador. Mas eu não posso buscar Ele somente pelas minhas necessidades materiais, mas sim pela vida eterna que Ele prometeu para nós. Eu creio que essa promessa, ela vai se cumprir na nossa vida, ela vai se cumprir na sua vida, né? Eu creio que isso vai acontecer. E nos dias atuais, infelizmente, o interesse por coisas materiais, elas estão maiores e são maiores do que o espiritual. Sabe, de você parar e pensar, eu quero experimentar o espiritual de Deus. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Sabe, de você acordar todas as manhãs, fazer a sua oração e falar, Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor. Eu quero ver o agir do Senhor. Eu quero ser usado como um instrumento nas suas mãos. Irmãos, deve ser fantástico você chegar e impor as mãos sobre uma pessoa e orar por essa pessoa, aquela pessoa ser curada. De você ser convidado para ir num lar e orar pela restauração daquela família e você depois ouvir um testemunho do que o Senhor fez naquele lar. Isso é você experimentar o sobrenatural de Deus. É você se deixar ser usado como um instrumento nas mãos do Senhor. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos testemunhar para essas pessoas dessa geração de hoje que tem se esquecido do amor de Deus, que tem se esquecido do amor de Jesus. E principalmente, irmãos, o amor ao próximo, o amor àquele necessitado que está ao nosso lado. Nesses últimos tempos, a gente tem visto muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas vagando pelas ruas, como, sabe, sem rumo, pessoas sem Deus, pessoas sem uma direção. E Deus, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida para você interceder por aquela pessoa, para você orar por aquela pessoa, para você levar a palavra do reino de Deus para aquela pessoa, levar o amor de Jesus Cristo para aquela pessoa. Existe um filme que ele chama O Apóstolo Paulo, filme do Apóstolo Paulo. E nesse filme, irmãos, Paulo ele fala uma frase que é muito linda, é uma frase que marcou muito para mim, que vira e mexe, eu olho essa cena no YouTube e li desse filme, que ele fala assim, olha, o amor é o único caminho. E quem que é esse amor? É Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Nesse filme, Paulo ele está conversando com uma pessoa e essa pessoa ele está debatendo com Paulo que as pessoas estão matando judeus, estão jogando os filhos defeituosos fora, estão matando famílias, estão destruindo lares e que as pessoas deveriam revidar, as pessoas deveriam fazer algo. E Paulo ele responde, o amor é o único caminho. O que nós devemos fazer em troca é demonstrar o amor de Cristo. Às vezes nós somos ofendidos, nós somos massacrados, mas nós devemos devolver com o amor de Cristo. Porque Cristo, quando ele foi preso, quando ele foi julgado, ele em momento algum, ele se revoltou. Quando Pilatos pediu para que ele fosse ali açoitado, que ele fosse pregado na cruz, em momento algum, ele se revoltou. Ele aceitou toda aquela tortura, aquela coroa de espinho que não era para ele, aquelas chicotadas, aquela cruz pesada nas suas costas, rasgadas, por amor de cada um de nós. Então, o único caminho é o amor
É Cristo em nossas vidas. Não existe outro caminho. E, infelizmente, algumas pessoas, muitas pessoas, aliás, têm se esquecido desse amor. Que Deus é amor. Que Jesus, ele é o amor em nossas vidas. Ele deu a sua vida por amor de nós. Vocês ouvem falar isso em quase toda ceia que eu faço na igreja. Eu falo isso, que é um amor incondicional. É um amor que não muda, mesmo que com as minhas falhas, com meus erros, meus pecados, ele não muda. Mas que eu e você, que nós possamos nos arrepender de nossos erros, de nossos pecados e voltar para esse amor, voltar para a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz assim para nós: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, eu creio que Deus ele tem preparado algo tão tremendo, tão sobrenatural para nós, que se a gente pudesse ver, sabe, o que Deus tem preparado para nós, o que tem para mim e para a sua vida. Sabe, quando ele fala assim, ele preparou para aqueles que o amam. E se você ama esse Deus maravilhoso, se você caminha com esse Deus maravilhoso para cada dia mais experimentar o sobrenatural, você vai ver coisas tremendas, coisas que o olho nenhum viu. Na palavra de Deus está relatado que as maravilhas, as curas, os milagres que Jesus fez não caberiam num livro de tantas coisas que Jesus fez. E ele deu essa autoridade para mim e para você, de você poder curar, de você poder orar por pessoas e, sabe, a pessoa ser transformada, ser curada, sabe, ser moldada pelo amor de Cristo Jesus. Ele deu essa autoridade para você, você tem essa autoridade sobre a sua vida. Mas não saia do melhor lugar, que é estar na presença de Jesus. Sabe, por mais que as dificuldades estejam enormes, por mais que as lutas estejam grandes, sabe, como a gente fala aqui, por mais que as setas do inimigo estejam, sabe, caindo sobre a sua cabeça, não saia da presença de Deus. Por mais que as tentações deste mundo se avolumam sobre a nossa vida, sobre, sabe, querendo nos afastar da presença de Deus, querendo tirar nós da presença de Deus, não permita. Não permita, porque Deus ele preparou para mim e para você um sobrenatural que, quando nossos olhos espirituais puderem ver isso que o Senhor tem preparado para nós iremos glorificar esse Deus de uma maneira assim tão tremenda, tão maravilhosa, porque somente Ele pode fazer, ninguém mais pode fazer. E os discípulos mais próximos de Jesus, os 12, né? Não aqueles que abandonaram a Jesus, mas os 12, eu creio que eles experimentaram essas coisas maravilhosas, sobrenaturais que Deus preparou. Porque eu creio que quando Jesus andava de cidade em cidade, que os mais próximos ali de Cristo, os 12, Pedro, Paulo, João, Tiago, Barnabé, esses que andavam com Jesus, eu creio que eles viram o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a vida de Jesus. O que Jesus fazia, eles viam, eles experimentavam. Quando o Senhor Jesus deu poder e autoridade para eles, que eles foram para as casas, a própria palavra relata que eles oravam e os demônios se retiravam, pessoas eram curadas. Eu creio que, nem diz a palavra, que eles voltaram alegres, felizes, jubilando ao Senhor. Por quê? Porque eles experimentaram o sobrenatural de Deus. E que nós possamos, sabe, como diz no versículo de 1 Coríntios, estar nesse lugar. Independente das lutas, das tempestades, das circunstâncias, não sair desse lugar. Não sair do lado de Jesus. Não abandonar esse Deus. De forma alguma, assim como fez os discípulos. Para que nós possamos orar e pedir a Deus, Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor. E em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 14 e versículo 15, ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós, né? Nós vivemos para Cristo. Porque, como diz no início do versículo, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando, às vezes, nós ameaçamos sair da presença do Pai, sair da presença de Jesus, esse amor plantado em nossos corações, ele nos constrange. Ele faz com que a gente se lembre, nossa, Jesus morreu por mim. Jesus, ele foi pregado numa cruz por mim. Era para eu ter sido pregado naquela cruz. Jesus, ele deu a sua vida e amor, por amor de cada um de nós. Então, esse amor nos constrange, né? Então, que a gente possa viver para ele. Lógico, a gente tem nossas famílias, nossos familiares, nossos empregos, nossos amigos, mas a minha vida, ela é do Senhor Jesus. Quando te perguntarem, qual é a razão da sua fé? A razão da minha fé é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro Deus que eu possa seguir, senão a esse Deus que deu a sua vida por mim. Que o amor dele me constrange ao ponto de, se eu pecar, se eu errar, se eu falhar, se eu blasfemar contra alguém, esse amor, ele me incomoda por dentro, ele me constrange por dentro. E faz com que eu me arrependa, que eu peça perdão e me reconcilie com aquele que eu blasfemei, que eu peça perdão para aquele que me ofendeu. Porque é o amor de Cristo em nós, né? E Cristo morreu até mesmo por aqueles que os abandonaram, por aqueles discípulos que o abandonaram, até mesmo nos dias de hoje, por pessoas que entram numa igreja, ouvem a palavra de Deus, sentem o amor de Deus, recebem a bênção, a cura, a restauração de Deus. Mas em determinado momento, como diz a parábola do semeador, a semente é arrancada daqueles corações, a semente é arrancada daquelas mentes e elas voltam às práticas antigas. Mas Cristo morreu por elas. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu creio que, irmãos, como diz o tema dessa mensagem, não há outro lugar. Não há outro lugar que eu possa estar, não há outro lugar que eu possa experimentar o que Cristo tem preparado para nós. Se nós pudéssemos ver a casa, sabe, que Ele está preparando para nós, a gente ia se alegrar todos os dias, mas nós devemos se alegrar pela fé. Pela fé nós devemos alegrar, glorificar, dar glórias a Deus, porque Ele está preparando algo eterno para nós, para mim e para você. E que as aflições desse mundo, as coisas materiais desse mundo não possam tirar essa alegria de saber que o Senhor está preparando para nós. Ele está preparando uma morada. Ele está preparando um banquete para nós. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida, na minha vida, mesmo eu sendo falho. Mas eu creio, pela fé, que o Senhor está preparando algo sobrenatural, maravilhoso e tremendo para nós, né? E no livro de Mateus capítulo 19, né, a partir do versículo 16, ele conta a passagem de um jovem rico. E era um jovem rico que ele tinha suas riquezas, ele era apegado às suas riquezas. E ele chega para Jesus e fala, olha, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha suas riquezas, mas ele queria a vida eterna também. E Jesus, ele fala, olha, vai, vende tudo que você tem, né? Dá aos pobres e segue-me, né? Eu não vou ler todo o texto, mas a gente vê que esse jovem, ele chega diante de Jesus falando que ele honra pai e mãe, né? Ele conhece todos os mandamentos, ele sabe tudo da palavra de Deus. Ele honra pai e mãe, não furta, não mata, não adultera, ele faz tudo isso. Mas ele era apegado às suas riquezas. Não se sabe se era uma herança deixada pelo pai, se eram fazendas, se eram muitas riquezas, mas era algo que o prendia. Jesus fala, então vai, vende tudo que você tem e segue-me. Dá aos pobres e segue-me. A palavra de Deus conta para nós que ele saiu triste.
Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele jovem. Quantos anos será que tinha aquele jovem, né? Mas ele saiu triste, porque para ele o que era mais precioso naquele momento era a sua riqueza, eram os seus bens materiais, né? E como que eu posso querer herdar a vida eterna e levar o que eu tenho de material? Irmãos, nós não vamos levar nada desse mundo. Nós vamos receber do Senhor uma veste nova, um nome novo. Nós vamos andar por ruas de ouro e de cristal. Se as ruas são assim, imagine como vai ser a casa, a morada que o Senhor está preparando para nós. Então, por que que eu vou levar? Por que que eu vou querer levar os tesouros dessa terra? Se lá tem algo que vai superar isso, todos os tesouros dessa terra. E aquele jovem, ele optou por os seus bens materiais, pela sua riqueza, provavelmente adquirida por anos de trabalho, talvez do seu pai, não se sabe, ou até mesmo dele, mas saiu triste. Ele deveria ficar triste por perder a vida eterna, não triste por ter que largar dos seus bens materiais. E a gente, quando se apega a coisas materiais, a gente perde a bênção de Deus. Sabe, a gente não consegue ver o sobrenatural de Deus. A gente não consegue ver o amor de Deus. Mas nós temos que entender que a nossa salvação não vem pelas bênçãos materiais, mas ela vem através do sangue de Cristo Jesus, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, que deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. Imagine a dor, a tristeza de Deus Pai Todo-Poderoso ver o seu filho, seu único filho, pregado ali na cruz do Calvário. Mas por amor de cada um de nós. Porque quando a palavra de Deus fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, irmãos, quando as batalhas vierem, as circunstâncias, as ondas vierem contra a sua vida, lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, ele te ama de tal maneira. De uma maneira, olha, não tem nem como se explicar, como podemos querer esmiuçar essa palavra de tal maneira. Eu sei que ela é grande, ao ponto de dar o seu único filho para morrer por cada um de nós. Por isso que eu torno a repetir, não há outro lugar para estar, senão na presença de Deus. Não há outro lugar, como eu falei e comentei domingo, para se estar, porque quem já experimentou o Santo dos Santos, olha, em outro lugar não vai conseguir viver, não vai conseguir fazer morada, porque o mais gratificante, o mais maravilhoso é estar na presença de Jesus, é estar com Jesus. Senhor, estão me batendo, Senhor, estão me julgando, Senhor, está doendo, os meus joelhos estão doendo, mas eu não saio desse lugar. Eu quero continuar nesse lugar, eu quero continuar na sua presença. Porque, irmãos, somente em Cristo Jesus é que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Que nós vamos ver as maravilhas de Deus, sabe? No seu lar, na sua família, nos seus entes queridos, nos seus familiares de geração em geração, no seu emprego, né? Como eu gosto de comentar, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai experimentar, você vai sentir o agir de Deus, porque você está no melhor lugar, né? E muitas pessoas, elas abandonam a Deus, elas abandonam, elas saem da presença do Senhor Jesus, mas eu creio assim que uma sementinha foi plantada aí naquele coração. Eu creio que você conhece pessoas que um dia estiveram andando com Jesus, andando com Cristo, e hoje se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu conheço, você conhece, mas eu tenho uma certeza, a semente foi plantada. A semente foi colocada naquele coração. Em algum momento, sabe, como o versículo falou que o amor de Cristo nos constrange, em algum momento aquela semente ela vai começar a brotar.
Em algum momento, eu creio que o Senhor vai fazer com que aquela semente comece a brotar. E ela vai crescer e vai dar frutos. Frutos ao ponto de fazer com que essa vida, que essa pessoa que um dia experimentou estar na presença de Jesus, volte para os caminhos do Senhor. A minha oração por pessoas que eu conheço, que eu sei que estão longe dos caminhos do Senhor, é essa, Senhor, que eles possam novamente voltar para os seus caminhos, que eles possam novamente experimentar o melhor do Senhor. Eles experimentaram algo do Senhor, mas que eles possam experimentar o sobrenatural do Senhor. Assim como eu quero experimentar, que você também anseie em experimentar o sobrenatural de Deus e orar por essas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, hoje estão afastadas, hoje estão distantes, às vezes por causa de um erro, às vezes por causa de ouvir uma ministração dura, né? Às vezes por ser julgado por pessoas que se acham tão santos que aquela outra pessoa não pode estar ali naquele lugar, mas que a palavra que eles ouviram possa germinar aquela semente, possa fazer com que aquela semente brote. Que essa seja a nossa oração, sabe? Fazer que, para não, sabe, não perdermos essa nossa fé, que as pessoas que hoje estão desviadas possam voltar para os caminhos do Senhor, sabe? Pessoas, elas ficam tristes porque não receberam a sua bênção, então abandonam a Cristo. Eu vou para a igreja, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, e ficam tristes porque não veio a bênção. Então saem do caminho do Senhor, mas ouviram a palavra. Que a gente possa orar por essas pessoas e elas possam ter um encontro com Cristo novamente e voltar à presença do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 2, né? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha bem o que diz no começo do texto, do versículo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Sabe, lembra-te, pois, aonde caíste. É o que eu tenho falado, né? Às vezes a gente até mesmo tem visto, né? Pessoas que, por sofrerem tentação ou até mesmo por desejarem os prazeres desse mundo, elas acabam caindo. Elas acabam deixando o primeiro amor. Às vezes eu me paro e penso, né? A gente volta um pouco no tempo, a gente faz um retrocesso assim às vezes e lembra, poxa vida, quando eu me converti, a gente fazia evangelismo, a gente saía para a rua, a gente parava numa avenida, levantava uma placa Jesus te ama, entregava panfleto. E aí, às vezes, hoje a gente vê pessoas que faziam tudo isso do nosso lado, distantes dos caminhos do Senhor. Mas quando a gente encontrar esse tipo de pessoa, essas pessoas, até amigos, até mesmo parentes, que a gente não vá com um julgamento pronto, mas que a gente vá com a palavra de Deus. Olha, volte para os caminhos do Senhor. O Senhor tem algo maravilhoso para colocar sobre a sua vida, para derramar sobre a sua vida. Volte para os caminhos do Senhor. Lembre-se de onde você caiu. Olha, eu caí ali, caí por esse pecado, caí por esse erro. Então arrepende-se. Se arrependa, porque Deus ele é todo amor, todo maravilhoso para nos perdoar. Para nos perdoar. Porque diz o final do versículo 5, ele diz que porque brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Castiçal é aquela luz, é aquele que ilumina, né? E se o Senhor tirar aquela luz de nós seremos ceifados. O inimigo ele vai vir e vai ceifar de uma maneira tão tremenda, se não nos arrependermos. Nós erramos, pecamos, conhecemos pessoas que erram, que pecam, mas que a gente não vá com julgamento, mas que a gente leve o amor de Cristo. Leve, sabe, o abraço de Jesus Cristo. Sabe, leve coisas assim que façam com que as pessoas voltem para a presença do Pai e amem ao Senhor novamente. Em 1 João
4,16, ele diz assim: nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Eu creio que pessoas que declaram: eu amo a Deus, eu amo esse Deus maravilhoso, você pode ter certeza, o amor de Deus é derramado sobre essa pessoa. E de todas as pessoas que estiverem ao lado, que, sabe, estiver conversando com você, sabe, ali do seu lado, vai sentir o amor de Deus. Porque nós estamos em Deus, nós o amamos, e o amor dele está em nós. O amor dele está derramado sobre nós, porque Deus é amor. E ele vai, sabe, fazer com que esse amor em nós, ele transborde. Que esse amor em nós, ele, sabe, ele atinja quem está do nosso lado. Eu sempre falo isso na igreja, que eu e você, possamos experimentar todos os dias, as pessoas chegarem para mim, para você, e falar assim: você é diferente, você tem uma luz diferente, você tem um amor diferente, você trata diferente. É Cristo em nós, é o amor de Jesus em nós. Quem experimentou isso sabe como é gratificante, porque, sabe, a gente vê que é o amor de Deus transbordando em nós, e isso transborda, atinge outras pessoas e faz com que aquelas pessoas declarem: poxa vida, eu quero ser como você, eu quero seguir esse Deus que você segue, eu quero adorar esse Deus que você adora, porque é o amor de Deus derramado em nós. Não é algo meu, não é algo que eu comprei no supermercado, não, foi através da presença de Deus em nós. E para concluir, novamente eu quero falar para vocês, eu pego para mim também. Não existe um outro lugar em que possamos estar, senão nos caminhos do Senhor, senão no amor de Deus Pai. Sabe, que a gente possa ser grato todos os dias por esse amor que foi pregado ali na cruz do Calvário. Que a gente possa, sabe, declarar para os quatro cantos da terra esse amor. Sabe, Deus, ele declarar para as pessoas: olha, Jesus Cristo, ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você. Se você um dia encontrar um desviado, um conhecido seu, você fala: olha, não julgue, mas fala para ele assim: olha, Deus, Jesus Cristo, ele deu a sua vida por você. Levante-se, se põe de pé, volte para a presença de Deus. E que nós possamos, essa noite, sempre lembrar disso. Não existe outro lugar. Por mais que a tempestade seja como foi ali no barco dos discípulos, e Jesus estava dormindo, sabe, os discípulos ficaram apavorados, eles eram pessoas que... Pedro era um pescador nato, que conhecia muito bem o mar, as tempestades, mas aquela tempestade era diferente. Mas eles tinham algo no barco, e era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele está no barco com cada um de nós. E em determinado momento, quando a tempestade, que a gente olhar para ela e falar assim: olha, isso vai me derrubar, isso vai fazer com que eu peque, isso vai fazer com que eu caia, Jesus Cristo, ele vai se levantar e vai dizer: acalma-te, para, aquiete-se. E a gente vai sentir, sabe, a bonança, sabe, a calmaria, a paz do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Que você possa declarar isso na sua vida. Não há outro lugar para se estar, senão na presença de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por vocês essa noite, orar também pelo meu lar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por essas palavras, por essa ministração, e que o Espírito Santo continue, Senhor, a ministrar em cada lar aqui essa noite, Pai, cada vida que ouviu essa mensagem, que não há outro lugar para se estar, senão na presença de Jesus Cristo. Por mais que as tentações desse mundo nos atraiam, por mais que as coisas materiais queiram nos tirar da sua presença, Pai, que nós possamos lembrar: não existe outro lugar para se estar, senão na presença do Senhor. Essa é a minha oração essa noite, ó Pai, e que cada um possa, Senhor, se lembrar disso todos os dias, cada segundo das suas vidas. Como é bom, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. E se lembrar que Ele tem algo preparado para nós, ali, a vida eterna com Ele,
todos os dias, que a gente possa declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue a ministrar essa palavra no coração de vocês, algo em que eu deixei de falar, mas eu creio no poder do Espírito Santo, e ele vai continuar ministrando no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.